Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jefferson e hoje eu vou ensinar vocês um pouco sobre a linguagem de modelagem unificada, o famoso UML. É uma linguagem bastante comum, bastante presente em documentação de software, documentação de sistemas, principalmente porque ela consegue ajudar a, a mapear o que o usuário vai fazer, o que qualquer tipo de usuário vai fazer. Por exemplo, o que o comprador vai fazer dentro do sistema. Bom, vamos pegar um exemplo mais palpável. Uma academia, uma faculdade, por exemplo. Na faculdade a gente tem, por exemplo, três atores. Um, propriamente dito, a faculdade. Dois, o professor. E três, o aluno. O aluno, ele pode fazer a matrícula na faculdade. E isso já é um caso de uso. A faculdade, ela pode receber essa matrícula, isso é um caso de uso, e ela pode matricular este aluno em uma das turmas, isso é outro caso de uso, que, no caso do professor, outro ator, vai ministrar a aula dele para o aluno, outro caso de uso. Ok? Dentro do ML, a gente tem alguns diagramas. Os principais deles são os diagramas de casos de uso, que é o que a gente vai tratar principalmente nessa aula, e também existem os diagramas de atividade, que são basicamente os diagramas que ajudam a você fazer mais um fluxo direto de informação dentro do sistema. Por exemplo, para o aluno fazer a matrícula, beleza? Quais as atividades que ele precisa fazer, atingir quais objetivos para chegar no objetivo final, que é realizar a matrícula dentro da faculdade. Ok? Os diagramas de uso são basicamente um mapa das funções que o usuário pode executar. Por isso que eles são diagramas de comportamento, porque eles lidam com o comportamento de como o sistema vai executar algumas ações. Já o diagrama de classes é um diagrama de estrutura. Por quê? Porque ele ajuda principalmente os desenvolvedores a mapearem as funções, os atributos e qualquer outra interface que possa ser usada para desenvolver o sistema. Com isso, dado essa apresentação, a gente vai focar mais nos casos de uso, que é mais mapear como que o sistema vai funcionar, quais as ações que os usuários podem executar, o que elas podem fazer, o que essas ações estendem, o que essas funções ativam. Ok? E a gente vai ver isso nessa aula. Basicamente, um caso de uso é isso. É um ator executando uma ação. Nesse caso, poderia ser um aluno realizando uma matrícula. Os diagramas de casos de uso são, como eu expliquei anteriormente, um diagrama onde você consegue identificar todos os atores e identificar também todos os casos, as funções, as ações que esses atores podem executar dentro do sistema. Assim, esse diagrama de casos de uso ajuda a descrever essas interações e facilita também na hora de desenvolver, porque muitas vezes os desenvolvedores eles precisam de mais do que além do diagrama de classes. Eles precisam saber como o sistema deve se comportar para poder desenvolver o sistema com maior maestria. Ok? Os elementos básicos dos casos de uso: o ator, propriamente dito, a associação, que também é o que indica a ação que o usuário está fazendo. Nesse caso, ele está ativando o caso de uso em específico. E é isso. Os atores. Bom, como eu estava dizendo anteriormente,
Em caso de um sistema acadêmico, esses atores eles representam os papéis dos usuários. Nesse caso, do sistema acadêmico, o professor e as ações que um professor pode executar dentro do sistema acadêmico, o aluno e as ações que o aluno pode executar dentro do sistema acadêmico, como por exemplo, consultar suas notas, consultar as matérias que ele vai ter aula, consultar os trabalhos que ele precisa entregar para o professor. No caso do professor, ele vai consultar os alunos para quem ele vai dar aula. Ele vai consultar a ementa de aula que ele precisa dar, entende? A mesma coisa num consultório médico, a gente consegue ver. O médico, ele tem a lista de pacientes dele, então ele vai executar a ação de consultar a lista de pacientes, a ação de chamar o próximo paciente, entende? E o atendente vai fazer as funções de recepcionar esse novo paciente, esse novo usuário, que é um outro ator do sistema. Ou seja, o cliente é um outro ator do sistema. Ele não está presente aqui, mas ele é um ator. E isso que se trata nesse caso. Você consegue representar todos os papéis dos usuários e o que eles podem fazer. Nesse caso, o médico vai executar as funções dele, o atendente vai recepcionar o cliente, e o cliente é um outro ator que vai desempenhar outras funções dentro do sistema. Os casos de uso, alguns exemplos também. Eles também se referem aos serviços e às tarefas ou funções que podem ser realizadas. Nesse caso, lançar notas fiscais, baixar materiais, agendar consultas, emitir receitas, tudo o que a gente já estava vendo. Um exemplo mais direto. O professor ele pode lançar as notas, o médico pode emitir receitas, o aluno pode baixar os materiais que o professor disponibilizou na plataforma, que também pode ser um outro caso de uso. O atendente pode agendar as consultas, entende? E as associações de comunicação são mais representadas por essa linha que está entre o ator e o caso de uso. É algo bem simples, algo bem comum que a gente sempre vai encontrar dentro de algum caso de uso. E ela é o que associa normalmente o caso de uso mais básico. Mais para frente a gente vai ver as setas que indicam uma atribuição ou uma extensão de função que um caso de uso pode ter. Outra coisa, uma dica na verdade, para você, bom, algumas diferenças entre manter uma conta corrente e manter um usuário. Quando você diz manter um usuário, um caso de uso de manter um usuário significa que você está incluindo, você pode alterar, você pode excluir, você pode pesquisar o usuário. Só que isso tem que estar específico dentro dos casos de uso também. São outros casos de uso que compõem o caso de uso principal, que é manter o usuário. Ok? E fazendo uma analogia, manter uma conta corrente não é exatamente a mesma coisa que abrir uma conta corrente, encerrar uma conta corrente e alterar uma conta corrente ou consultar uma conta corrente, porque essas são funções mais isoladas. Bom, as formas de relacionamento, como eu tinha dito antes, a gente tem a generalização, que é a nossa seta de associação mais comum de comunicação. Temos a inclusão, que é basicamente quando você inclui uma ação adicional no seu caso de uso, e o extend, que é para ampliar as ações que o seu caso de uso pode executar. Na generalização,
É basicamente quando a gente usa ela, mas quando um caso de uso é mais semelhante com o outro. É, ela é basicamente representada por essa seta simples com a ponta oca, né? E especifica um caso mais genérico. Por exemplo, um saque, ou melhor, um saque automático, indica um saque genérico, um saque comum. Um saque manual também indica um saque comum, ok? Um caso mais simples, um caso complexo, como um saque automático, executando um caso mais simples, que é um saque comum. A mesma coisa que um saque manual, executando a função de saque. A gente pode ver um outro exemplo que é agendar via web. Basicamente você está generalizando, todo mundo precisa dar uma colinha, né? Você está generalizando o agendamento daquele horário. Ok, você vai agendar via web, beleza. Mas você está generalizando uma ação de agendar um horário. E é a mesma coisa que você agendar manualmente, uma ação complexa que generaliza para uma ação mais simples, que é agendar um horário. Aqui a gente tem mais um caso das setas de inclusão. Elas são indicadas por essa setinha pontilhada e com a ponta aberta, ok? Ela ocorre quando existe uma parte de comportamento de um caso de uso que pode ser usado em outro, uma rotina comum, evitando repetições. Tá. Por exemplo, o que eu estava dizendo antes, quando a gente executa uma ação, por exemplo, de consultar uma matrícula, no caso da instituição de ensino, voltando àquele cenário de sistema acadêmico, a instituição de ensino vai consultar uma matrícula. A matrícula que ela está consultando executa a função, ou melhor, inclui a função de verificar no banco de dados as informações e retornar para ela, entende? Então, o fluxo A, o caso A, inclui o B, porque o B automaticamente será executado assim que o A for executado. E nesse caso, o caso A, o caso de uso A, é a instituição de ensino consultar uma matrícula. O caso de uso B é consultar no banco de dados e retornar essa pesquisa. Um exemplo disso, o caso de uso de origem, que inclui, e o caso de uso de destino, que está incluído. Por exemplo, o usuário ele pode sacar dinheiro e sacar o dinheiro inclui a ação do sistema de validar se aquele usuário realmente é o usuário que pode sacar esse dinheiro dessa conta corrente. Entende? A mesma coisa no caso de fazer um depósito. Como eu vou validar que o usuário certo pode, ou melhor, não o usuário certo, mas o usuário que tem autenticação pode fazer um depósito bancário em uma conta oficial do banco, entende? Então, o usuário executa a função de fazer o depósito e o sistema do banco inclui a função de validar o usuário, que é basicamente aquele código que você digita para o sistema ter certeza que é você, ok? Muitos deles existem em caixas, muitos desses códigos aparecem em caixas, mas atualmente têm sido substituídos pela digital. E, por exemplo, o saque de um valor, ele inclui a verificação de uma senha. Por quê? Porque você vai precisar digitar sua senha no seu internet banking, por exemplo, para você poder sacar esse dinheiro, ou para você transferir esse dinheiro, ou para consultar o seu saldo. Muitas vezes isso acontece no. Esse caso específico aqui não ocorre
tanto no Internet Banking, ele ocorre mais em um caixa eletrônico, ok? Então, o saque de um caixa eletrônico inclui que você precise digitar a sua senha para que ele possa te liberar esse saque de dinheiro. A mesma coisa na consulta de saldo. Ele deixa você consultar o seu saldo, deixa você executar a função de consultar o seu saldo, porém inclui por trás uma validação de senha, ou seja, assim que a tela estiver pronta para ser carregada, ele vai carregar a tela. Antes de te mostrar o resultado, ele vai carregar a tela de validação da senha e vai pedir essa senha para você. Se você realmente for usuário que tem direito a essa conta, que sabe a senha dessa conta, então sim, você vai poder ver o resultado dessa consulta. A mesma coisa para um caso de venda. Se eu for vender agora no sistema de, 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 de materiais de construção, por exemplo. Se eu for vender um material de construção, eu vou vender tijolo. Vender um tijolo inclui que? Inclui a ação de atualizar o meu estoque. Porque não adianta eu vender um tijolo, mas não atualizar o estoque. O meu estoque vai ficar furado. Entende? A mesma coisa vai ser com o fornecedor. Se eu for realizar uma compra com o fornecedor, eu vou precisar atualizar o meu estoque. Ou seja, a ação de comprar com esse fornecedor inclui a ação de atualizar o estoque para que o meu inventário esteja sempre atualizado e quando eu for vender um produto, eu venda um produto que existe no meu estoque. Entende? Agora, o exchange, que é quando você Agora, o exchange, que é quando você usa o caso de, que é quando agora, nesse caso, bom, agora não. E aqui temos o exchange, que basicamente funciona quando o caso de uso B estende o caso de uso A. Isso significa que o caso de uso A, que se o caso de uso A for executado, o caso de uso B poderá ou não ser executado também. Ok? Então não é uma função que exige essa ação. Por exemplo, diferente da consulta de saldo. Quando você consulta o saldo, você precisa validar uma senha. Só que em alguns sistemas, você não precisa validar essa senha, porque você já está autenticado no sistema. Entende? Por exemplo, o sistema acadêmico. Voltando no sistema acadêmico. Sempre mais simples. O sistema acadêmico. Quando o aluno faz login no sistema acadêmico, ele não precisa fazer login de novo. Ou seja, ele pode executar várias funções sem precisar digitar a senha novamente. Agora, caso ele precise executar uma função específica, que então sim será validada a senha dele, entende? E o caso de extend, a seta que indica o extend, é essa seta ao contrário de ponta aberta e pontilhada. A ponta sempre estará para o lado da funcionalidade estendida, ou seja, a funcionalidade que recebe a funcionalidade estendida. Por exemplo, o acesso da plataforma do estudante estende a validação da senha, que pode ou não ser executada. Quando é o primeiro acesso do usuário, vai ser executada. Quando não for o primeiro acesso, não precisa ser executada. Entende? Bem prático mesmo. Outro exemplo, caso de uso de origem A para o caso de origem B, que está estendido do A, pode ou não pode ser executado. No caso do vendedor, ele vai executar a função de tirar um pedido. Só que ele pode, mas não precisa consultar no SPC. Ou seja, ele não precisa consultar se o usuário consegue comprar, se ele está com o nome sujo, algo do gênero. Agora, se você vai tirar o pedido,
ou melhor, o vendedor vai tirar o pedido, ele precisa incluir a função de verificar os pagamentos atrasados. Então, se o usuário estiver com pagamentos atrasados no sistema, o vendedor não vai deixar, não vai finalizar a venda no caso. A mesma coisa com o entregador. Ele vai entregar o pedido. Só que essa ação de entregar o pedido inclui a verificação dos pagamentos atrasados. Ok? No caso de um escritor, aqui embaixo, a gente consegue ver que ele generaliza a ação de editar um documento. Ok? Então ele vai editar um documento e quando ele editar esse documento, ele pode ou não substituir o texto, criar um índice remissivo, corrigir a ortografia, entende? São ações que não são obrigatórias de serem executadas, ok? Quando você generaliza, você meio que obriga uma ação executada, uma ação a ser executada. Nesse caso, a edição de documento. O usuário quer executar a ação de documento, mas ele não precisa substituir o texto, corrigir a ortografia e criar um índice remissivo. Voltando para o sistema de controle acadêmico. Aqui estão alguns requisitos funcionais, não funcionais e requisitos de domínio. Por exemplo, o requisito 1. O sistema deve permitir à secretaria cadastrar cursos contendo código, descrição e coordenador. Ou seja, é um caso de uso em que o sistema, o sistema, deve permitir o outro ator, a secretaria no caso, generalizar a ação de cadastrar um novo curso. E esse novo curso estende da função de cadastrar, porque a secretaria pode cadastrar um novo funcionário, cadastrar um novo aluno, entende? Então ele pode ou não executar isso. E dentro desse cadastrar novo curso, existem essas informações, que é o código, a descrição e o coordenador. Um outro exemplo, o sistema requisito número 6. O sistema deve permitir aos coordenadores de curso alocar professores a determinadas turmas. Basicamente, o sistema tem um ator que é o coordenador de curso, que vai poder executar a função de alocar um professor a determinadas turmas. Ok? Então, basicamente, isso teoricamente estenderia do caso de uso turmas, porque o coordenador de curso precisa vincular tanto a turma com o professor. Ok? Mas vamos para um caso mais simples. Por exemplo, a secretária. Ela pode cadastrar um curso, os casos de uso da secretária. Ela pode cadastrar um curso, pode cadastrar uma disciplina, um aluno, abrir uma turma, matricular um aluno, emitir um diário, emitir um histórico escolar também. São todos casos de usos que a secretária pode executar. No caso do RH, o RH pode cadastrar um professor, o professor pode lançar uma avaliação, o aluno pode consultar a avaliação, o coordenador pode alocar um professor, ok? Que daí, no caso do coordenador, a gente volta para o requisito número 6. Ele pode alocar um professor a uma determinada turma, ok? Uma documentação de requisitos. Bom, isso que sempre vai ter em um sistema. E é sempre ideal que tenha. Porque assim, a gente precisa de uma pré-condição para o sistema executar. Nesse caso, precisa estar logado no sistema e ter acesso ao menu relatórios. Ou seja, para mim poder emitir um relatório nesse sistema, eu tenho que estar logado no sistema e ter acesso ao menu de relatórios, ok? Não basta ter acesso ao sistema, preciso ter acesso a este menu em específico. É uma pré-condição que ajuda
a mapear esses casos de uso. Por exemplo, o ator é a secretária e o resumo, a descrição no caso. Este caso de uso descreve as atribuições da secretária. Então, basicamente, lembra aqueles requisitos funcionais que a gente viu aqui agora? Basicamente, essa documentação de requisitos é a versão estendida de cada um daqueles casos de uso. Ou seja, a gente precisa ter uma pré-condição para ele ser executado, a gente precisa indicar o ator, a gente precisa indicar uma descrição do que está acontecendo nesse caso de uso, a gente precisa indicar o fluxo principal de informações, os fluxos alternativos. Sim, podem haver mais de um fluxo alternativo. Nesse caso aqui é apenas um, mas existem sistemas que têm vários outros fluxos alternativos. E a gente tem uma pós-condição também, que é o que será executado após o sistema, ou melhor, após o fluxo principal. Nesse caso, o fluxo principal é: a secretária abre o sistema, ela abre o menu de relatórios, ela clica em emitir diário, ok? São todos os casos deste uso. Casos de uso desse fluxo. Ela informa os filtros necessários, solicita a impressão de diário e fecha a tela do sistema, ok? É um fluxo bem simples, que daí voltando lá para o primeiro slide, para um dos primeiros slides, é um diagrama de atividade, ok? Os fluxos são mais os diagramas de atividade, porque eles seguem um fluxo pré-definido de ações para chegar a uma, a um fim específico, ok? Então, casos de uso de cadastrar um funcionário do RH. Deixa eu voltar aqui. O RH, por exemplo, cadastrar um professor. Para o RH cadastrar um professor, ele precisa acessar o sistema de cadastro, ele precisa ter acesso a, por exemplo, ao menu de cadastro, ela precisa clicar no botão iniciar novo cadastro de professor, ela precisa informar os dados necessários, ela precisa solicitar alguma validação do coordenador de curso, alguma verificação do coordenador de curso, e depois ela vai fechar a tela do sistema, ok? São basicamente esses casos que podem acontecer. Basicamente, essa documentação de requisitos é um caso que você mapeia de forma mais abrangente, definindo já, ou melhor, explicando já cada detalhe do que pode acontecer dentro desse caso de uso, ok? E que tal a gente praticar um pouquinho? Bom, para a gente praticar um pouquinho, eu pensei em criar um caso de uso com vocês aqui agora. Vou preparar um aqui e a gente já volta. Ok, pessoal, voltei aqui. Seguinte, para não ficar só no exemplo do acadêmico, que é sempre a mesma coisa, vamos fazer alguma coisa diferente. Então, vamos mexer com casos de uso de um sistema de compras, ok? Essa ferramenta que eu estou usando aqui agora é o Visual Studio Code, ok? Eu estou utilizando uma extensão, deixa eu pegar ela aqui, Draw.io Integration, que é essa daqui. Ela me permite utilizar o Draw.io, que é uma plataforma online, o que agora não é mais Draw.io, é Draw.net, algo do gênero. Mas pesquisei. Draw.io, você vai encontrar uma ferramenta fenomenal, dá para salvar seus arquivos em nuvem, fazer modelagem de qualquer tipo de diagrama, ok? O ML é um deles. E nesse caso aqui, eu tenho a mesma interface do Draw.io, emulada dentro do Visual Studio Code, ok? Basicamente, aqui do lado
tem uma tela de pesquisa, que ele pesquisa os modelos, desenhos que você vai poder executar, vai poder puxar e usar. Nesse caso, a gente tem o UML aqui e ele me puxou só os modelos de UML. Se você não filtrar em específico, você vai ver muita coisa. Muita coisa. Ok? Por exemplo, aqui no avançado, você consegue ver muito mais modelos, desenhos e tudo mais. O ideal é você vir aqui em More Shapes, ok? More Shapes ou mais desenhos e procurar aqui o ML. Se você clicar, você vai ver todos os diagramas, todos os itens que um diagrama de casos de uso pode ter. Não só o diagrama de casos de uso, mas, como eu disse antes, o diagrama de atividade e o diagrama de classes também, ok? Vamos lá. Se você fizer isso que eu fiz, que é vir em More Shapes ou mais desenhos, selecionar o ML aqui e der um aplicar, ele já vai aparecer aqui para você, mais fácil. Daí você não precisa pesquisar aqui em cima. Bem mais simples, né? Convenhamos. Tempo. Ok. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos mapear o caso de uso do sistema de compras, ok? Basicamente aqui, só para a gente não ficar no mesmo exemplo repetitivo do casos de uso, ok? Dos casos de uso de instituições de ensino, ok? Sabemos que é repetitivo. Até para não ser tão repetitivo e ser um pouco mais didático, vamos criar um aqui. E aqui basicamente a gente tem um ator. Quem é o nosso ator? Dá duplo clique aqui, ele é um comprador, tá bom? Nosso querido comprador. O que o nosso querido comprador pode fazer? Basicamente ele pode vir aqui e... Opa, setinha errada. Setinha errada. Guarda essa setinha que a gente vai guardar depois. Deixa ali. A gente vai usar ela depois. Aqui tá. É a setinha mais correta, com exceção do nome. Ok. O nosso comprador, ele pode... Ótimo. Pegue uma, ganhe duas. O nosso comprador, ele pode fazer um pedido, ou melhor, faz pedido de compra, ok? Fez o pedido de compra. Então, nosso comprador ele pode fazer isso. E ele vai fazer isso, porque é o que ele faz, é um comprador, né? Ok. O que que o nosso comprador ele vai fazer depois? Ele vai fazer a emissão, ou melhor, a cotação, ok? Então temos o nosso pedido de compra. Agora a gente vai fazer a cotação desse pedido de compra. Cotação do pedido de compra. Mas Jefferson, o comprador ele pode fazer isso. Por que você simplesmente não generaliza isso como você fez com o pedido de compra? Porque o pedido de compra é algo que vai ser executado. A cotação também vai ser executada, mas só se o pedido de compra for aprovado pelo gerente. Então significa que a gente está deixando passar um caso ali. Ou seja, qual que é o caso? Qual que é o caso? A gente está deixando de... Opa, você tinha ido para o lado errado. Incluir a aprovação do gerente,
ok? Então, aprovando, tendo a aprovação do gerente, o nosso querido comprador ele pode fazer a cotação do pedido de compra, ok? Bom, ok. Agora, agora o nosso pedido de compra ele estende a cotação. Por que que ele estende? Porque se a aprovação do gerente for negativa, o pedido de compra acaba aqui, ok? Então, o nosso pedido de compra, ele estende da cotação do pedido. Por quê? Porque se a gente fizer um pedido de compra, ou melhor, se o nosso comprador fizer o pedido de compra e que inclui a aprovação do gerente, essa aprovação do gerente, ela vai definir se o pedido vai para frente ou não. Se o pedido for para frente, significa que o comprador dele pode fazer a cotação desse produto, ok? Vamos lá, deixando simples. Talvez não fique o melhor desenho possível, tá? Mas tô tentando fazer o melhor para que vocês consigam entender tranquilamente. E aqui. Beleza, a gente fez a cotação do pedido de compra. A cotação do pedido de compra muitas vezes inclui, olha lá, inclui a emissão do pedido de compra e a aprovação do gerente. De novo, de novo. Mas a gente vai deixar a aprovação do gerente só lá no pedido de compra, só para facilitar a vida, tá? Vamos focar só agora na emissão da ordem de compra. Então aqui, emissão da ordem de compra. Ok. Então, basicamente, a nossa cotação inclui a emissão da ordem de compra. Ok? Beleza. E é isso? E é isso? Pode ser só isso, tá? Pode ser bem simples, bem prático. Isso aqui é mais um exemplo para vocês entenderem como pode ter subfunções e funções, tá? Então aqui o nosso comprador ele pode fazer um pedido de compra que inclui a aprovação do gerente. Se o gerente aprovar, beleza, segue o fluxo. Se o gerente não aprovar, ou melhor, se o gerente não aprovar, realmente, morre ali, acabou o pedido de compra. Agora, se o gerente aprovar, esse pedido de compra vai virar uma cotação, ok? Vai virar uma cotação. E essa cotação, muitas vezes fica como se fosse um stand, tá? Mas essa cotação ela vai incluir, só para fechar redondinho o nosso caso de uso aqui, ela vai incluir a emissão da ordem de compra. A emissão da ordem de compra já, né, generaliza o recebimento do produto. Só para fechar com chave de ouro aqui, né? Aqui, ó. Deixa alinhado. Ok. Ok. Bem simples, bem prático. Opa, deixa eu mudar aqui.
recebimento do produto. Isso aí. Então, caminho feliz. Nosso comprador fez o pedido de compra, foi aprovado pelo gerente, porque inclui a aprovação do gerente. Quando foi aprovado pelo gerente, o pedido de compra pôde seguir para a cotação, que incluiu a emissão da ordem de compra e resultou no recebimento do produto. Caso de uso simples. Um caso de uso mais simples ainda. Só explicar as funções que vai acontecer. Por exemplo, vamos pegar nosso querido comprador aqui. Ô, filho, vem cá. O nosso querido comprador, ele faz, pode fazer um pedido, fazer uma cotação de compra, pode emitir a ordem de compra e pode receber o produto, tá? Eu só compliquei primeiro, né? Bom, aqui ele pode fazer o pedido de compra, ele pode fazer a cotação de compra, ele pode fazer a emissão da ordem de compra e ele pode fazer o recebimento do produto. Agora a gente ajeita aqui tudo bonitinho para não ficar tão feio. E mas e aí? Tem mais um ator nessa história, né? Tem mais um ator. Deixa eu clonar o nosso comprador de novo. E esse ator é o gerente do nosso comprador. Nesse caso aqui, o gerente, ele faz a aprovação do pedido de compra. Então, esse carinha aqui aprova pedido de compra. Ok. Ele pode aprovar o pedido de compra, pode recusar o pedido de compra, ok? E aqui o comprador, se a gente quiser deixar bem mais bonito, bem mais polido, na verdade, a gente pode colocar aqui ele como... Deixa eu copiar aqui. A gente pode colocar ele para solicitar a aprovação. Solicitar a aprovação de compra. Por que de compra? Porque daí essa solicitação de aprovação de compra pode ocorrer no pedido de compra, na cotação de compra ou na emissão da ordem de compra. Ok? É um caso genérico, é um caso de uso genérico que pode ser executado em qualquer uma dessas três fases, diferente dessa situação que eu mostrei aqui para vocês antes, que na hora do pedido de compra ele precisava incluir a aprovação do gerente. Nesse caso aqui, essas são as funções que o comprador pode executar, ok? O cime da agonia fica feio, ela fica desalinhadinho demais. Pelo menos está menos desalinhado agora. E o nosso gerente pode fazer as outras ações dele, ok? Mas como pré-requisito, voltando lá no fluxo de trabalho, que é aqui. Voltando aqui nas pré-condições. Eles precisam estar logados no sistema e ter acesso, pelo menos o gerente, à tela de liberações, que vai liberar o pedido do comprador, ou a emissão da ordem de compra, ou a cotação do comprador. Ou, no caso do comprador,
ele vai ter que ter acesso ao sistema para poder acessar o módulo de compra do sistema, ok? E executar aquelas funções ali dentro. E é isso, pessoal. A gente conclui nossa parte de prática, que foi bem simples, bem direto ao ponto, bem prático. E esse conteúdo legal, esse conteúdo maneiro aqui, foi criado, na verdade, pela minha professora de documentação e arquitetura de software e qualidade de software, Elaine Zanini. Ela é doutora lá no Instituto FAG, na Fundação FAG, né? E é uma das minhas professoras. E todos os créditos dessa apresentação vão para ela porque ela fez a maior parte do material. E eu só adaptei algumas coisas e fiz a prática. Mostrei a parte mais prática. Eu escolhi o conteúdo dela porque era mais simples e mais fácil de apresentar, principalmente porque ser um conteúdo mais leve, não era um conteúdo pesado, que é o que normalmente a gente encontra na internet por aí. Então eu pedi autorização verbal a ela e ela me deu essa autorização. Por isso que eu fiz essa apresentação usando o material que ela me forneceu. Ok? E é isso, pessoal. Até a próxima. E boa sorte com seus diagramas de casos de uso.